Bem-vindo, bem-vindo ao canal. Agora você deve estar escutando um ronrono. Provavelmente você está escutando um ronroninho aí. A minha gata está aqui sentada, deitada no meu colo. Muitas vezes eu venho gravar vídeo e ela quer ficar perto, ela quer ficar junto. E eu adoro esse ronrono, esse som parece uma frequência. Dizem que é uma frequência curadora e tudo. É um som bem gostoso, bem agradável de sentir, assim. Ela tá fazendo esse ronrono agora. Eu vou aproveitar para te contar sobre como que a frequência como que o trauma pode mudar a nossa frequência. E então os eventos traumáticos que acontecem na nossa vida, por exemplo, uma pessoa que passa por abuso físico, emocional, psicológico, uma pessoa que sofre um abandono muito cedo, uma pessoa que perde alguém muito cedo, uma pessoa que passa por uma tragédia, uma pessoa que sofre violência doméstica, na família, e outros vários traumas podem permanecer presas nas emoções negativas que esse evento pode ter trazido para ela. Porque tem gente que passa por isso e supera e tchau, vai embora, não guarda e não fica presa. Mas tem muitas pessoas que ficam presas ainda. Pode acontecer a mesma coisa com dois irmãos. Um irmão fica preso naquela situação, quem já nunca ouviu falar disso, né? Um irmão fica preso e o outro se liberta. Então, pensando nisso, eu quero trazer uma reflexão para você e entender quais são as memórias que você traz dentro de você e quais são as emoções que essas memórias trazem. Porque essa memória traz uma emoção e essa emoção tem uma frequência. E a gente sabe agora que as frequências elas atraem frequências parecidas, elas trabalham por semelhança, segundo a física quântica. Então, uma frequência parecida vai atrair uma outra frequência parecida. E muitas vezes não é da mesma forma. Então, por exemplo, eu posso ter sofrido uma, um abandono muito grande na minha infância e eu atraio rejeição no meu trabalho. Eu atraio rejeição nos meus relacionamentos. Eu me rejeito. O que está por trás daquela rejeição, daquela sensação, daquela emoção? Deve ter vergonha, deve ter culpa, deve ter raiva, deve ter algumas emoções de frequência baixa. Então, na medida que eu vou tomando consciência dessas, desses momentos traumáticos, desses eventos traumáticos, eu vou entrando em contato, eu vou descendo um pouquinho até o fundo ali da minha sombra, olhando para o lado mais escuro, que normalmente eu não quero ver. Se eu faço isso, eu tenho a chance de, primeiro, tomar consciência, segundo, buscar ferramentas e formas de mudar a minha percepção sobre aquele evento. Porque o grande desafio da mudança da frequência, primeiro, é a mudança da percepção sobre um evento traumático. Porque quando a gente muda a percepção, a gente muda a emoção e a gente muda a frequência. Então, o que vai ajudar você é utilizar toda e qualquer ferramenta que te proporciona mudar a percepção sobre aquele evento traumático. O evento não vai mudar, mas a sua percepção pode mudar. E às vezes a gente precisa ir muito fundo e permanecer um tempo naquele lugar incômodo que traz essas sensações, que traz essas memórias, para que a gente consiga integrar. Às vezes demora um pouco mais, e às vezes as pessoas têm pressa de sair dali, mas é a partir daquele mergulho, naquela frequência mais baixa, que eu vou conseguir subir mais na frequência. Então você imagina, o avião para levar as pessoas, para transportar as pessoas, precisa decolar, mas ele começa no chão. E aí ele vai subindo até que ele chega na famosa altitude de 10.000 pés, mais ou menos, dependendo do tamanho do avião. E ele faz lá um voo tranquilo, ele faz lá a velocidade cruzeiro, 800, 900 quilômetros por hora, naquela mesma altitude. E aí chega um momento que ele está próximo do destino final, ele começa de novo a descer, 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 descer. Às vezes, ele precisa fazer uma manutenção, muitas vezes ele precisa colocar gasolina, e isso permite que ele volte a subir novamente e entre num patamar alto novamente na próxima viagem, transportando os passageiros. Fazendo só essa analogia para a gente lembrar que nossa vida é feita de altos e baixos. E a pessoa às vezes se frustra
porque ela acredita que todo mundo só tem altos. Ou ela fica presa só no baixo, porque ela não entendeu que aquele baixo é para ensiná-la alguma coisa e ela fica lutando contra aquele baixo, ao invés de aceitar, integrar e se perguntar: o que eu posso aprender com essa queda? O que eu posso aprender com essa sombra, com essa escuridão dentro de mim? E na medida que eu aprendo sobre isso, eu já começo a ter a possibilidade de subir e voltar. E quando eu volto melhor, mais forte, mais consciente, e eu tenho uma mudança na minha frequência. Então, o fato de memórias negativas estarem dentro de você, elas estão ali para te ensinar, para que elas sejam suas professoras, que você é o dono do seu destino. Porque se você quer mudar seu destino, você precisa mudar mais uma vez a percepção sobre os eventos traumáticos, a emoção sobre aquele evento traumático e, por consequência, a frequência vibracional. Então, o Hawkins, que era um médico estudioso das frequências, ele fez uma correlação. Você pode colocar, em alguns outros vídeos eu falei da pirâmide Hawkins. Ele fez uma correlação entre uma emoção negativa e a frequência em hertz. Eu consigo medir uma emoção negativa e como ela está em frequência em hertz. E as emoções mais baixas começam por vergonha, culpa e vai subindo até chegar em paz, gratidão, amor, amor incondicional. Tudo isso, todas essas são frequências altas. Mas eu só chego nas frequências altas quando eu passo pelas baixas. E as baixas, elas ficam guardadas nos nossos três principais centros de energia. Os três primeiros centros de energia. O centro de energia que fica bem próximo do cóccix, depois próximo do umbigo e depois próximo da boca do estômago. Esses são os três centros de energia mais básicos. E é ali que a gente guarda essas memórias, essas emoções negativas. Por isso é importante também, além de fazer esses mergulhos e voltas como um avião, fazer uma limpeza, fazer uma mudança nos seus centros de energia. Você, provavelmente, se você tiver um filtro de água na sua casa, você de tempos em tempos vai precisar trocar esse filtro. Porque se você não trocar, a água vai começar a ficar impura. E os centros de energia são mais ou menos os nossos filtros da energia. Se nós não fizermos uma meditação, uma limpeza desses centros de energia conscientemente, é muito provável que eles fiquem estagnados e fiquem guardando essas energias negativas, nos mantendo em frequências mais baixas. Então, o vídeo de hoje foi para te falar que o trauma pode sim te manter numa frequência baixa, apenas se você não se abrir para aprender com esse evento traumático e não ficar preso na vítima. Ah, eu sofri isso, é muito ruim, aconteceu isso comigo, tudo é comigo, ó vida, ó céus, ó azar. Vou ficar reclamando, justificando e culpando as pessoas pelo que está acontecendo na minha vida. Mas se você, ao contrário, toma o, o manche do seu avião aí e vira o piloto da sua vida, você vai ter possibilidade de mergulhar sim, olhar o que precisa aprender e voltar ainda melhor, mais alto e mudando a frequência. Vai atrair novos relacionamentos, novas amizades, vai atrair novas oportunidades, novos trabalhos, nova remuneração. Vai começar a perceber como nós somos as pessoas que manifestamos a nossa realidade. Nós manifestamos a todo momento. E é muito importante observar como está essa frequência, como está meu pensamento, como está minha emoção, como está minha percepção, para mudar. Na medida que eu mudo, tenho consciência, o entorno começa a mudar também. E se eu me distraio, se vem mais uma lição e eu fico preso naquela lição, demora mais tempo para que eu possa mudar a minha frequência e minha percepção. Eu fico preso achando que tem alguma coisa fora ou alguém que está fazendo eu passar por aquilo, ou alguém envolvido no trauma, mas não tem nada a ver, o trauma já ficou lá atrás, já faz muito tempo. O que gravou foi a minha percepção, a minha emoção, e isso eu posso mudar. Isso eu sou responsável. Por isso que muitas vezes o Joe Dispenza fala: pare de ser a vítima do seu destino e comece a ser o mestre do seu destino, o manifestador do seu destino.
Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha que assim se ajuda o nosso canal.